Olá! Como foi dito na aula passada, continuando a aula 10, subitem B, estamos falando dos riscos típicos no sistema elétrico de potência. Na aula passada falamos do choque elétrico. Hoje nós vamos falar do arco elétrico, começando com a definição, né? O que é o arco elétrico? O arco elétrico constitui-se na passagem de corrente elétrica entre pontos condutores através de um meio gasoso, né? A sua intensidade depende da diferença de potencial, da capacidade da fonte e da resistividade desse meio gasoso. O arco ocorre em um espaço preenchido de gás entre dois eletrodos condutivos e isto resulta em uma temperatura muito alta, capaz de fundir ou vaporizar virtualmente qualquer coisa, né? O arco elétrico mais comum que nós conhecemos é o raio. O raio, ou descarga atmosférica, é um arco elétrico, cujo meio gasoso é o ar atmosférico. O arco elétrico possui energia suficiente para queimar roupas, provocar incêndios, emitir materiais vaporizados, né, gases que podem ser tóxicos, radiação infravermelho, luminosa e ultravioleta, além de causar sobre pressões, né, determinadas pressões quando ocorrem dentro de invólucros, como os compartimentos dos painéis elétricos e suas imediações, efeitos danosos e desastrosos. Os arcos elétricos indesejáveis podem levar à deterioração, né, de todo um sistema de transmissão de energia e equipamentos eletrônicos, né, além dos acidentes materiais e principalmente os pessoais, as pessoas, né? Um dos efeitos mais graves do arco elétrico são as queimaduras, né, devido à alta temperatura do arco. Essas queimaduras poderão ser de primeiro, segundo até terceiro grau. A queimadura de primeiro grau caracteriza pela existência do vermelhidão local e a dor. Atinge apenas, né, a derme, a superfície da pele. A queimadura de segundo grau atinge já a derme e a epiderme, provocando, além do vermelhidão local e dor, a formação de bolhas. Já as queimaduras ou a queimadura de terceiro grau tem aparência esbranquiçada, são tão profundas que podem atingir músculos e ossos, não há dor porque as terminações nervosas foram totalmente queimadas e nas bordas de uma queimadura de terceiro grau poderá haver queimaduras de primeiro e segundo grau causadores de dor, né? Então, quando alguém reclama de dor por uma queimadura, né, com certeza ou é de primeiro ou de segundo grau. Mas a de terceiro sempre vem nas bordas, conjunto com a de segundo e primeiro grau, então a pessoa sentirá dor. Ela não vai distinguir que não é lá onde está a queimadura de terceiro grau. Visando minimizar os efeitos das queimaduras provocadas pelo arco elétrico, né, em quem sofre um acidente em, né, energia elétrica, a NR10 estabelece em seu item 10.2.9.2, é uma bíblia, né? Que as vestimentas de trabalho deverão oferecer proteção contra os efeitos térmicos dos arcos elétricos que podem, né, provocar a ignição das roupas. Por isso que nós vamos falar mais à
frente sobre vestuários. Dentre as atividades sujeitas à ocorrência de arcos elétricos, né, destacamos, pela sua incidência de ocorrência, as seguintes: um curto-circuito no sistema elétrico, uma operação de desligar chaves seccionadoras, interruptores e disjuntores, inserção e remoção de componentes com barramentos energizados e, o maior deles, erros humanos. Os arcos elétricos de baixa tensão, né, são usados para iluminação, por exemplo, né, na chamada forma de lâmpadas halogêneas ou fluorescentes. Vapor de mercúrio, sódio, né, lâmpadas para flash de câmeras fotográficas, monitores de plasma e letreiros de neon. Para identificar corretamente os riscos de arcos elétricos, é necessário considerar todos os possíveis locais, né, de arco e os dispositivos de proteção envolvidos e disponíveis para a proteção tanto dos circuitos quanto dos indivíduos. Além disso, pode ser necessário recorrer a dois conjuntos de cálculos. Isto é, um para a corrente de curto-circuito máxima e o outro para a corrente de curto-circuito mínima, né? Dentro dessa faixa, a gente consegue depois calcular o arco incidente e a energia que vai estar envolvida na formação desse arco. Outros riscos típicos, né, no sistema são os chamados campos eletromagnéticos. Os campos elétricos magnéticos são gerados pela passagem da corrente elétrica nos meios condutores. O campo eletromagnético está presente em inúmeras atividades humanas, né? Trabalhos com circuitos ou linhas energizadas, solda elétrica, telefonia celular, micro-ondas, não é? E tantos outros, não é, equipamentos cuja, né, a forma de operação seja através de corrente elétrica, né? A nossa televisão de plasma, de LCD, se a gente ficar muito próximo, muitas horas, ela também cria campos eletromagnéticos. E quais são os efeitos, né? Os efeitos possíveis no organismo humano decorrem, né, da exposição a este campo, são de natureza elétrica e magnética, onde, né, o profissional ou a pessoa fica exposta ao campo e o seu corpo vai sofrendo uma indução, estabelecendo um diferencial de potencial entre, não é, a pessoa, o profissional e os objetos inerentes da atividade, né? A linha de transmissão, o equipamento que ele está utilizando. Ele está submetido sobre a influência dos chamados campos eletromagnéticos, né? A unidade de medida de um campo eletromagnético é de ampere por volt, Gauss ou Tesla, né? Cujo símbolo é representado pela letra T. E de acordo com esse nível, ele pode ser mais ou menos agressivo. É uma agressividade que de imediato não é muito perceptível, mas submetido durante longos períodos, muito tempo, muitos anos, não é? Ela criará efeitos no organismo e no fisiologismo humano. Os cuidados especiais devem ser tomados, não é, para com trabalhadores ou pessoas que possuam em seu corpo aparelhos eletrônicos, né?
quem tem problemas de coração e usa a marca-passo deve se manter o mais distante possível da influência de campos eletromagnéticos, né? Aparelhos auditivos também, né? Pois o seu funcionamento, né, podem ser comprometidos, não é? Muitos estudos já indicam a evidência de que a exposição, né, a longo prazo leva a danos à saúde, incluindo alguns tipos de câncer, leucemia ou aumento do número, isso é que é grave, de suicídio de pessoas expostas a campos eletromagnéticos por longo prazo. Então, era isso o nosso subitem B da aula 10, não é? Que fala para nós sobre riscos típicos em um sistema elétrico de proteção. Então, é choque elétrico, arco elétrico e campos eletromagnéticos. Até a próxima.